Olá! Sejam muito bem-vindos para a nossa live de reflexão de jejum. Hoje, muito bem-vindo você que está entrando aí agora. Já entre e já dê o seu aviãozinho de presente para alguém aí que está precisando desse jejum para viver o propósito de Deus para a sua vida. Você tem desejado viver o propósito de Deus para a sua vida? Pois é. Uma das melhores coisas que um ser humano pode fazer na vida é viver o que Deus tem para ele. E é esse justamente o tema que Deus nos deu para esse jejum de 40 dias. Então, vem jejuar junto com a gente, vem fazer parte da Ser Rema, vem ser Rema junto com a gente. Vamos vivenciar, descobrir, desfrutar do grande propósito que Deus tem para cada um de nós. Não existe nada melhor na vida de uma pessoa do que estar dentro do plano e do propósito de Deus. Nós já estamos no nosso 12 de 40. Pensa, minha gente, como o tempo tem passado rápido. E falando sobre tempo, ontem nós falamos justamente sobre o quanto as fases do tempo elas são importantes para nós. E hoje, 12 de 40, nós vamos falar sobre as aparências. Mas antes de nós falarmos sobre as aparências, eu gostaria que você pegasse esse aviãozinho e arrastasse ele aí, arrasta esse aviãozinho aí para uma pessoa que precisa ouvir essa palavra de Deus e também fazer parte desse jejum de mudança, de entrega, de restauração e de transformação para as nossas vidas. Eu vou começar a falar sobre aparência e tudo que eu disser está baseado nos textos de 1 Samuel, capítulo 9, capítulo 10, 11, 12 de 1 Samuel. Muitas vezes nós estamos procurando viver algo, pedir algo como o povo fez, o povo pediu para Deus um rei. E muitas vezes nós estamos na mesma maneira, nós estamos vendo as pessoas ao nosso redor, estamos aqui olhando ao nosso redor, olhando a vida das pessoas, olhando o que as pessoas estão vivendo, como as pessoas estão vivendo, o que eu gostaria de viver, como eu gostaria de viver. E observando as coisas ao nosso redor, começamos a pedir a Deus coisas que os outros estão vivendo, que as outras pessoas estão tendo, que as outras pessoas estão realizando e trazendo isso como uma realização para nós. Aquele povo queria um rei de todo jeito, mas eles já não tinham Deus como seu rei? Mas eles já não tinham os governadores, os juízes que estavam aí fazendo um papel importantíssimo, governando a nação de Israel? Pois não, eles queriam um rei igual todas as outras nações têm. Por que eu não tenho? Aí é que tá. Nós precisamos trabalhar as aparências se nós quisermos viver de fato o propósito de Deus para a nossa vida. Porque nós vamos precisar questionar por que eu quero tanto isso. Será que o que eu estou pedindo, na verdade, é um pedido semelhante a esse? Ou será que realmente quando eu entro na presença de Deus, eu digo, Deus, eu gostaria disso, eu gostaria que o Senhor fizesse isso, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ser usado nessa maneira, eu gostaria que as coisas acontecessem dessa maneira ou fossem direcionadas para aquele caminho? Qual é, de fato, a sua razão em querer as coisas? Aqui, o povo queria porque queria um rei. Pois é, Deus permitiu que o povo recebesse esse rei. E quando o povo foi escolher o seu rei, que foi o rei Saul, eles queriam o quê? Um homem forte, um homem de aparência, um homem que fosse formoso, um homem que se destacasse, um homem que pela aparência parecia ser um rei assim, mil. Só que nós sabemos a história de Saul. Saul era um homem que tinha um coração endurecido. Saul era um homem que não estava debaixo da autoridade de Deus. Saul teria sido a última escolha de Deus para aquele lugar. E realmente, porque a escolha que Deus tinha feito para assumir aquele trono era Davi. E ontem nós já comentamos, Davi não tinha aparência, ele não tinha recurso, ele não tinha nada. Então entenda uma coisa, Deus é aquela pessoa que não olha para a aparência.
Deus não olha para a aparência para nos abençoar. Então, muitas vezes ele vai abrir uma porta que nem parece ser aquela porta maravilhosa, sabe? Às vezes a gente está tão focado em viver o glamour, lembra de ontem? Em viver o glamour, eu quero viver o glamour, eu quero viver as coisas maravilhosas, eu quero viver as coisas grandiosas, eu quero ver o brilho, né, das coisas, e nós não conseguimos compreender que Deus não anda de aparência. E esse aprendizado vem nessas fases do tempo. Quando nós paramos e permitimos que o tempo de Deus passe pela nossa vida, nós vamos perceber que tudo que é muita aparência, tudo que está regendo o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, que vai nutrir as coisas que não têm fundamento, que não têm valor, Deus vai removendo. O povo conseguiu Saul como rei, mas o que Saul pôde proporcionar para o povo como rei? Aí é que tá. Ele não estava debaixo da autoridade de Deus. Ele não estava trazendo o governo de Deus. Chega um ponto que mesmo Saul vivo, Deus levanta Samuel para ungir Davi rei, porque Deus não considerava Saul rei, mas Deus havia permitido que Saul tivesse ocupado o trono de Israel. Então, nós vamos precisar compreender que a aparência é algo que Deus vai precisar trabalhar na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque Deus não vai impedir que você viva de aparência. Nossa, aqui... Vamos de novo? Dar aquela respirada. Vamos de novo. Deus não vai permitir... Opa, vamos de novo. Eu me embolei aqui agora. Deus não vai impedir que você viva de aparência. Vamos de novo? Deus não vai impedir que você viva de aparência. Porque muitas vezes a gente acha que Deus vai impedir, Deus não vai. Se você quiser um relacionamento de aparência, você o terá. Se você quiser um chamado de aparência, você terá. Se você quiser um emprego de aparência, você terá. Ou seja, se você quiser uma vida de aparência, Deus vai te dar a oportunidade e você vai ter. Não significa que foi a vontade de Deus, não significa que foi o propósito de Deus, significa que você está vivendo a aparência que você tanto procurava. E nós precisamos ter muito cuidado com as aparências, porque as aparências ela não nos alimenta. É como um alimento que tem uma aparência linda, maravilhosa, só que ele não tem substância, ele não tem vitamina, ele não tem nada. Ele não consegue trazer nenhum tipo de vida, ele não consegue trazer nenhum tipo de força para o nosso organismo, ele tá ali só bonito. É só para enfeitar mesmo. E a minha pergunta para você é hoje, será que a tua vida tem sido uma vida de aparência? Será que tudo que você tem feito, tem realizado, tem dito ter conquistado é real? Faz parte do plano de Deus? Ou é uma aparência? Ou é um abajur? Ou é um porta-retrato? Porque Saul, minha gente, durante todo o tempo que ele esteve no reinado, ele esteve ali como um porta-retrato. Para Deus, ele nada era uma coisa só, ele não fazia parte do propósito de Deus. Ele atrapalhava as coisas de Deus acontecerem na vida dos israelitas, porque ele não se submetia à autoridade de quem realmente Deus tinha levantado para governar, que naquele momento eram os juízes, a chegar um ponto em que Deus, no meio do reinado de um rei que está vivo, disse só um pouquinho: o povo quer um rei? Pois eu vou escolher o meu rei. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou chamar uma pessoa que vai ser a pessoa que eu vou poder usar. Então, muitas vezes nós vamos perder muitos anos da nossa vida e neles expectativas, sonhos, forças, vivendo a nossa aparência. Aquela aparência que nós construímos, a vida perfeita vai ser desse jeito, é só eu preciso disso para ser feliz. Minha gente, você não precisa de nada para você ser feliz. Você precisa ser feliz e aí então você vai conquistar coisas. As coisas não podem ser o motivo da sua felicidade. Nada pode ser o motivo da tua felicidade. O motivo da nossa felicidade precisa ser Deus. O motivo da nossa felicidade precisa ser a nossa vida com Deus, a nossa salvação, a nossa entrega, a nossa rendição na presença do Senhor. Precisa ser o que nós recebemos de Deus para a nossa vida. Até no culto de quarta-feira eu vou fazer aqui um parêntese para dizer algo para você. Às vezes a gente acha que a nossa vida não tá boa, então vamos dar uma maquiada. Até deixei no meu stories um pensamento de TBT do culto de quarta-feira. Eu vou comprar
porque daí pelo menos eu vou aliviar meu sofrimento, eu vou comer, porque vai aliviar meu sofrimento, eu vou mudar de casa, vou mudar de marido, vou mudar de esposa, vou mudar de carro, vou mudar de emprego, vou mudar disso, vou mudar daquilo, porque vai aliviar meu sofrimento. E sofrimento, gente, é uma coisa que está aqui dentro da gente. Ele não é vencido. Voltamos. O sofrimento não é vencido pelas coisas novas que nós acrescentamos na nossa vida. Ele é vencido pela retirada das coisas velhas. E colocando as coisas de Deus sobre as circunstâncias é que nós vamos conseguir vencê-las. E isso é justamente a receita para não vivermos de aparência. Porque a aparência é justamente isso. É quando nós começamos a maquiar a nossa vida, que a gente acha ruim, que a gente acha feia, que a gente acha pesada. Nós começamos a maquiar o monstro. Um monstro maquiado, gente, não passa de um monstro muito pior do que ele era antes de estar maquiado. Então, nós não fomos chamados, dentro do propósito de Deus, para viver monstros maquiados. Deus nos chamou não para viver uma aparência forçada. Deus não nos chamou para forjar em nós uma coisa. Ele nos chamou para que isso seja natural, para que a alegria, a felicidade, o romper e as competências do que vem do plano de Deus para a nossa vida sejam naturalmente geradas de Deus dentro de nós. Veja que como nós vemos perspectivas diferentes. Nós sempre vamos ter uma visão muito diferente de Deus em relação às coisas. Enquanto o povo olhava para Saul e achava que Saul era um rei maravilhoso, Deus olhava para Davi e via em Davi as qualidades de um rei. Saul aparentemente tinha todas as qualidades. Davi aparentemente não tinha nenhuma daquelas qualidades. Mas Saul era o improvável, aquela pessoa que Deus jamais escolheria. Ele era o improvável de Deus. Deus não o escolheria. Davi era o improvável do ser humano. Porém, Deus o escolheria. E aqui nós vamos precisar fazer uma decisão na nossa vida. Nesse 12 de 40, você vai querer o improvável seu ou o improvável de Deus? Porque aquilo que provavelmente você não quer, Deus pode colocar no teu caminho como sendo uma grande peça, algo maravilhoso que vai mudar a história da tua vida. Então, nós precisamos aprender a nos desprender da aparência. E muitas vezes aquilo que nós nos agarramos, dizendo, não, mas isso é maravilhoso, isso é tudo que eu quero, isso me enche o meu eu, enche o meu ego. Pois é, mas isso para Deus é um Saul, ele é só uma aparência, ele não é capaz de gerar nada. Nós precisamos compreender que nós precisamos nos agarrar a coisas, portas, palavras que vêm de Deus, que são geradoras de vida, e não aquele alimento que aparentemente é muito bonito, mas não consegue gerar nada, ele não tem nutriente nenhum. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Muitas vezes nós estamos muito ficcionados ao que está aparente. E aparência, minha gente, Deus ele não é um Deus aparente. Deus ele não está nem aí para a aparência das coisas. Ele está mesmo ligado ao que aquilo ou aquela circunstância, ou aquela pessoa, ou aquela boca, ou aquela decisão pode gerar de vida. Então, se liga, porque talvez você esteja como aquele povo hoje, pedindo a Deus um rei. E Deus vai olhar e falar, você quer? Você quer que a sua vida seja dessa maneira? Você quer que a sua vida seja neste ritmo? Vá nesse ritmo? Ok. E muitas vezes o ok de Deus para muitas pessoas pode soar como isso faz parte do meu propósito, manda ver. E Deus está dizendo não, eu só estou dizendo para você que você tem o direito de fazer o que você quiser com a sua vida. Aquele povo escolheu Saul. E Saul poderia sim ter se tornado um grande rei, mas o coração dele não era um coração rendido para o Senhor. Então tome muito cuidado ao trazer coisas para Deus, pedindo que Deus abençoe como parte do projeto dele para a tua vida, quando não foi ele que indicou aquele caminho, aquela pessoa, aquele pensamento e aquela decisão. Provavelmente isso é um Saul chegando até você, um desejo aparente de uma outra coisa, de um outro propósito que não tem nada a ver com o de Deus, que está tentando entrar e infiltrar nas nossas vidas. Cuidado com a vida de aparência. Às vezes nós queremos com uma pressa tão grande, voltando um pouco ao que eu falei ontem. Então, estamos com uma pressa tão grande de viver as coisas que queremos ver, que caímos no erro de Saul, Davi. Saul, Davi. Quem eu chamo? Ah, Saul.
Saul é mais fácil, Davi eu nem conheço, não sei como chegar nele, vou precisar que Deus interfira. Saul tá aqui, Saul tem boa formosura, boa aparência, é tudo tão mais fácil. Cuidado. Provavelmente a tua escolha não é a escolha de Deus, porque Deus não é um Deus de aparência. Deixa Deus tomar conta das tuas decisões, não ande pelas aparências, porque essas aparências vão prejudicar muito o seu andar dentro do processo de Deus. Aquele povo sofreu demais, aquele povo passou por muitas coisas que não precisariam passar, justamente porque estavam pedindo para Deus incorporar o propósito, uma pessoa, um caminho, uma decisão que Deus não havia assim determinado. Pastora, mas eu não posso desejar nada. Pode. Eu vou terminar com essa reflexão aqui dentro desse mesmo texto. Se aquele povo tivesse dito, Deus, nos dê um rei, que o Senhor escolha, Deus já teria levantado Davi antes de Saul. O problema é a pressa. A nossa pressa faz com que a gente tome decisões de pura aparência e de zero submissão, de zero obediência. Lembre que o propósito é de Deus, o propósito para as nossas vidas. Então, se hoje você está escolhendo Saul, saiba que Deus vai permitir que você escolha Saul, mas isso não é a vontade de Deus. E vai chegar um momento que você vai descobrir o peso de ter incorporado algo aparente dentro da tua caminhada. Vai ficar muito pesado. Geralmente coisas que Deus não aprova, elas têm um peso muito grande nas nossas costas. Porque os planos de Deus, eles não nos pesam. Eles são bênção. A gente pode até passar por situações difíceis, mas eles não nos pesam. Eles não são cargas. Os nossos planos acabam se tornando cargas que vamos precisar suportar no meio do caminho. Eu te dou um conselho. Se você escolheu Saul, dá uma carta de demissão aí para o seu Saul e diga, tchau, eu quero viver o plano de Deus para minha vida e não importa se a aparência dele não é tão maravilhosa assim, eu me rendo à sabedoria de Deus para o meu futuro, para o nosso futuro, que chama Davi, um menino mirrado, pastor de ovelhas, para ser rei de Israel. Antes de nós aprendermos como Davi se tornou essa identidade de rei, nós precisamos entender que Deus não anda segundo aparências. Então, se você precisa de um milagre, mas o teu coração está olhando as aparências, você está olhando para o lugar errado. Se você precisa de uma porta, está pedindo coisas para o Senhor, mas está pedindo olhando para as aparências, está olhando para o lugar errado. Pare de olhar as aparências. Pare de olhar ao seu redor. Sejam aparências boas ou aparências ruins. Pare de olhar as aparências e comece a pedir de todo o teu coração. Eu quero viver o teu plano para a minha vida. E eu não quero eu ir buscar de acordo com o que os meus olhos estão vendo. Eu quero que o Senhor traga diante de mim a peça, a pessoa, o pensamento, o caminho, a decisão que eu preciso. Eu quero que venha do Senhor para a minha vida. Nessa nossa aula 11 de 40, o Senhor quer nos ensinar de que Ele é que vê, Ele é que sabe de todas as coisas. Então guarda isso no seu coração e aproveita e manda esse avião para todas as pessoas que você conhece. Quem sabe você está convivendo com alguém que tem vivido de aparências, que tem colocado Saús no lugar de Davis. Olha, preste atenção. Isso vai fazer com que a tua vida deslanche. Dê uma carta de demissão para Saul. Dê uma carta de demissão para Saul na tua vida. E traga o reinado de Deus. Porque muitas vezes nós entramos em relacionamentos, em trabalhos, em lugares, em situações, etc. Porque vamos atrás de aparência, coisa para amaciar o nosso ego. E Deus não quer amaciar o nosso ego. Deus quer nos colocar dentro do seu propósito. Hoje, vença a vida de aparências. Peça isso a Deus. Nesse momento de jejum e oração, no momento em que você for tirar a sua oração e começar a pedir ao Senhor, você vai dizer, Deus, eu não quero viver de aparências. Corta isso da minha vida, me ensina a ver o que o Senhor vê, a ver com os teus olhos. Eu preciso prosseguir e não parar no tempo. Uma pessoa que vive de aparências vai parar no tempo. A nação de Israel parou no tempo enquanto Saul foi o seu rei. Se tem algum Saul na sua vida, eu te faço um desafio.
tira esse Saul do trono, senão você não vai conseguir romper. Gente, eu aguardo você no nosso 13 de 40 e já te dou um ótimo outubro. Que Deus abençoe esse mês na sua vida, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã.